um ano e meio de pandemia, um pouquinho mais. O que é na vida de um adulto? É bastante. Mas nós já estamos muito mais estruturados. Agora, o que é um ano e meio para quem tem 3 anos, para quem tem 4, para quem tem 5 ou 6, que está na primeira infância? É um tempo muito grande, e é um tempo no qual vão acontecendo muitas transformações de estruturação. Que mundo nós estamos deixando para os mais pequenos? Com que mundo esses que agora são bebês irão se encontrar? E isso sempre afeta os pais das pequenas crianças, porque que a gente deixa como herança para a geração seguinte. Então, é algo pelo qual a gente deve mesmo se interrogar muito. Primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite de estar aqui junto com a gente no canal Inconsciente Coletivo e fazendo parte desse projeto bonito, que é essa série que a gente desenhou junto com a Fundação Tite Setúbal, e que se chama É Preciso Falar sobre Saúde Mental. A gente já cobriu um arco aí de assuntos e, finalmente, eu vim ansioso por chegar no assunto ancestral primeiro, de raiz, que são os pequenos, que são os bebês, que é a primeira idade. E encontrei na tua formação como psicóloga, como psicanalista e como clínica, com especialização na clínica com bebês, uma interlocutora super adequada para o momento. Então, eu queria realmente desejar as boas-vindas e começar te perguntando como é que tem sido na prática, como é que tem sido a prática psicanalítica com os pequenos nesse período de pandemia? Como é que está? Bom, agradeço o convite, então, para estar aqui com vocês, falando de um tema de uma enorme relevância, porque justamente a psicanálise, ela traz importantes contribuições, importantíssimas contribuições ao cuidado, à saúde mental dos bebês e dos mais pequenos, ainda que isso possa produzir muita surpresa e muito espanto ainda na contemporaneidade, porque você sabe que há mais ou menos 120 anos atrás, perguntaram para o Freud, é possível que crianças façam análise? Isso não é impossível, isso não é perigoso para elas? E Freud disse que não, que de fato as crianças sofrem, que as crianças, elas podem se beneficiar de ter um espaço de elaboração dos seus conflitos. E se bem hoje em dia cause menos espanto que uma criança vá a um tratamento, ainda causa muito espanto que aqueles que têm menos de 6 anos, ou seja, aqueles que estão na primeira infância, ou aqueles que têm entre 0 e 3 anos, na primeiríssima infância, os bebês, possam sim ter dificuldades
que não dizem respeito só a imposições orgânicas, ou seja, a agravos orgânicos, a problemas genéticos ou lesionais, mas que também a maneira como um bebê está na relação com o outro tem consequências para o seu sono, para a sua alimentação, para a sua modulação emotiva, para o seu desejo de falar ou não falar, olhar ou não olhar, ou mover o corpo. Então, por isso que eu agradeço de poder estar aqui com vocês, porque a gente ainda tem um longo trabalho por fazer, no sentido de inscrever práticas sociais que considerem que um bebê ele pode estar em sofrimento, e a gente ainda poderia dizer, bom, mas em um país onde ainda há tantos problemas, onde de novo a gente volta para o mapa da fome, pensar em saúde mental de bebês não é querer, se arranjar de outros problemas em meio a tantos que a gente tem. Essa poderia ser uma pergunta legítima. O que acontece é que o desenvolvimento dos bebês, ele não é autônomo. O desenvolvimento, ele depende tanto de fatores orgânicos, quanto de também aspectos que têm a ver com a relação com o outro. Então, um bebê que não está bem posicionado subjetivamente é um bebê que vai acabar tendo consequências para o seu desenvolvimento. Então, não tinha como a gente entrar no assunto da pandemia sem primeiro trazer um pouquinho dessa introdução, né? desse preâmbulo do que é pensar um bebê em sofrimento. Então, bom, dentro disso, a pandemia, né? Ou seja, a gente está falando de uma situação que já não era fácil para os bebês e os mais pequenos, porque quando a gente tem um jovem que está em dificuldades, um jovem, por exemplo, que transgride, isso causa ruído para uma sociedade. Ou quando a gente tem uma criança que não aprende na escola, isso também causa ruído na escola. E a questão que sempre se apresenta é: para quem causa ruído um bebê em sofrimento? Essa é uma questão importantíssima, porque a gente vai percebendo como há uma exclusão dos bebês e dos mais pequenos das redes de atendimento, não pela lógica do confinamento, pela lógica da institucionalização, como era toda a discussão em relação, por exemplo, a saúde mental com os loucos, né, dos quais nos fala Foucault, na História da Loucura, que estavam isolados em instituições manicomiais. A exclusão com os mais pequenos, ela acontece por uma falta de visibilidade, pelo fato de que eles são deixados à espera, às vezes com pais preocupados, mas para os quais muitas vezes não se dá ouvidos, e aí eles acabam só sendo considerados no seu sofrimento quando esse sofrimento assume a forma de quadros psicopatológicos muito mais configurados. Então, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Bom, então esse é o contexto anterior já à pandemia, que não era um contexto já muito fácil para um bebê ou para uma pequena criança em sofrimento. O que diga durante a pandemia, porque durante a pandemia, se a gente já vinha de uma forma de cuidados muito individualista, ou seja, a gente vai se encontrando com bebês sendo cuidados pelos pais, quando a gente pode falar disso no plural, porque a gente sabe que existem muitas famílias monoparentais, muitas vezes tem um cuidando de um, ou seja, cuidados que vão acontecendo já de uma maneira bastante isolada e retirada de um coletivo maior, em função de que, com toda a realidade do mercado de trabalho, a gente vai vendo que as famílias nucleares elas se tornam cada vez menores e isoladas de uma família extensa, em que os cuidados possam acontecer de maneira compartilhada com tios, com tias, com avós, com primos, com irmãos maiores de diferentes gerações.
Aqui é importante dizer que não nos apoiamos numa ideia de tradicionalismo familiar, porque muitas vezes, diante de um isolamento da família, a gente foi vendo ao longo da história a reconstrução de coletivos de cuidados, né? Por exemplo, os cortiços, né? Quantos de nós somos filhos de imigrantes cujos avós, bisavós, viveram em cortiços e uma vizinha ajudava a cuidar do bebê da outra, mas como fica no momento em que a gente já tem um isolamento da família extensa, famílias nucleares cada vez menores, instabilidades dos laços conjugais e uma condição na qual há uma enorme desconfiança em relação ao vizinho, ou seja, onde começa a ver também um rompimento do que sejam os coletivos dos cuidados. Então, a gente vai vendo isso, mães cuidando sozinhas dos seus bebês, e a pandemia agrava ainda mais essa situação de isolamento, agrava ainda mais essa possibilidade de circulação coletiva, e a gente foi se encontrando com bebês dentro de casa, que não podiam ver os outros parentes, com pais muitas vezes ocupados, trabalhando virtualmente, e sem contar com uma instituição que tem sido muito importante na condição de co-cuidadora, que é a creche, que é a educação infantil, que é onde muitas vezes as crianças vão se encontrando com o quintalzinho, com os semelhantes e com outros adultos co-cuidadores. Né? Então, a pandemia recrudesceu isso. E você falou na palavra coletivos uma meia dúzia de vezes nesses primeiros minutos de conversa, né? O coletivo, então, seria a grande questão. E eu aproveito, sempre me vem aquele provérbio africano da aldeia necessária para educar uma criança. É isso mesmo, Julieta? É isso mesmo, Morris, pelo seguinte, sem dúvida, quanto menor se é, quanto menos idade se tem, mais importante é a presença de um outro de carne e osso que se afete pelo que afeta um bebê. Ou seja, a maneira que a gente tem de exercer os cuidados com o bebê, o exercício da maternidade, ele não é instintivo. Ele depende de toda uma enorme transmissão simbólica, consciente e inconsciente. Quando um bebê chora, como é que uma mãe sabe o que ele quer? Ela interpreta. Isso é interessante, porque a primeira interpretação que a gente recebe na vida não é a do psicanalista, é da mãe. Quer dizer, a mãe toma o choro desse bebê num contexto de produção, se identificando com ele e lendo o que acontece com esse choro em função do que aconteceu antes e do que acontece depois. Então, se faz 3 horas que o bebê mamou, bom, ela vai supor, é fome. Não precisa ter o relógio ali, ela percebe o seu próprio corpo numa identificação com o bebê. Vamos supor que 10 minutos depois de mamar, o bebê volte a chorar. E é o mesmo choro. É fome de novo? Não, ela lê isso num contexto. Então, quanto menor se é, mais decisivo é que haja um outro que se implique nos cuidados com esse bebê, se afetando pelo que afeta. E esse bebê fica referido a esse que exerce a função materna, independente de ser uma mãe biológica ou não. Agora, isso não quer dizer que o exercício da maternidade, se bem quem exerça a função materna seja alguém que tem um lugar central para um bebê, de referência para um bebê, isso não quer dizer que a função materna se exerça por uma competência individual,
ou instintivamente, ou que se sustente de maneira solitária. Por isso que cada vez que a gente tem um bebezinho que sofre psiquicamente, a gente tem que se perguntar pela responsabilidade de toda essa aldeia, ou seja, quem está dando suporte para essa mãe como casal, quem está dando suporte para essa mãe como família extensa, quem está dando suporte para essa mãe como sociedade e como cultura. E é importante porque desde o início essa relação de uma mãe com um bebê, ela é atravessada pela cultura. E digamos que a cultura não tem ajudado muito o exercício da maternidade, porque a gente vai se encontrando com mães que estão solitárias no cuidado com o seu bebê, e quem acaba sendo o seu grande interlocutor? O Dr. Google. E o Dr. Google, ele não é um bom interlocutor, porque ele não interpreta em contexto. As mães, elas vão dando um Google diante dos enigmas que lhes surgem na relação com o bebê. Vamos supor que esse bebê costume mamar meia-noite e um dia meia-noite e 5 e esse bebê não mamou, a mãe vai lá e dá um Google, em vez de conversar ali com quem está com ela, esperar, bom, e meu bebê não quer mamar, o que ele tem? Se não for o primeiro, vai ser o segundo, transtorno alimentar, quer dizer, aí a gente vai vendo como, pela sobredeterminação algorítmica do sujeito contemporâneo, vai se repetindo uma ideia de patologizar enigmas que precisariam irem sendo respondidos na relação, ou seja, dando a chance de que uma mãe e o seu bebê, apoiados num coletivo, vão atravessando os enigmas e produzindo respostas, produzindo um saber fazer singular, onde vá se considerando a subjetividade desse bebê, ou seja, a cultura contemporânea tende a objetificar muitos bebês. Na internet pululam protocolos de diagnósticos, técnicas para alimentar, para desfraldar, técnicas, como se tratasse de aplicar técnicas nos bebês. E então, as mães ou os pais isolados de um coletivo, sem poder contar com um espaço de elaboração conjunto com a aldeia para ir significando o que se passa com o bebê, acabam recorrendo a técnicas que objetificam os bebês. E técnicas que se prometem infalíveis, só que falham. Só que se algo que é infalível falha, qual é a interpretação que uma mãe faz? Ou eu sou uma má mãe que não sei aplicar bem a técnica, ou tem um problema tão grave com o meu bebê que isso que funciona para todos, para ele não funciona. Então, esse lugar para o qual a cultura tem empurrado o exercício da maternidade, o cuidado de um bebê, não tem sido muito favorecedor da possibilidade de instauração de uma subjetividade do bebê. E na pandemia, em que esses cuidados foram acontecendo de uma maneira ainda mais isolada, isso recrudesceu. O que tem chegado na clínica? Aliás, como é que funciona? Primeiro, uma curiosidade: como é que funciona uma psicanálise com um bebê? Essa é uma curiosidade. E depois, o que tem chegado na clínica? Bem, em primeiro lugar, se trata muito mais de como a psicanálise traz contribuições à clínica dos bebês, ou seja, há uma especificidade que cuida dos bebês chamada estimulação precoce. A estimulação precoce é o tratamento de bebês de 0 a 3 anos. E a estimulação precoce, ela pode ser feita
com diferentes abordagens, assim como, por exemplo, se a gente diz psicologia, quantas abordagens diferentes tem dentro da psicologia? Na estimulação precoce também, então a gente tem toda uma clínica da estimulação precoce permeada pela psicanálise, ou seja, que é pensar justamente que um bebê, ele não nasce pronto, nem orgânica, nem psiquicamente, ou seja, as estruturas não estão decididas na infância, a própria formação cerebral ou o que da nossa herança genética, do nosso código genético, irá ou não se manifestar fenotipicamente, a gente sabe que isso depende radicalmente das experiências de vida que a gente tenha. Né? Há uma etapa importantíssima, que é esse momento do 0 aos 2 anos, em que acontece toda um Big Bang, uma verdadeira explosão das nossas interconexões neuronais e que isso se dá em função das experiências de vida que a gente tem, o que levanta uma questão, né? Que é um estímulo estruturante. Porque todo esse conceito da plasticidade neuronal, com as descobertas do Kandel, além de todos aqueles que o antecederam, ele tem sido terrivelmente maltratado numa ideia falaciosa, porque não é o que o Kandel nos diz, de que se trataria de entuchar o bebê de estímulos fragmentários, luzes, cores, músicas, línguas, e não é isso o que arma uma estruturação do bebê. O bebê, ele realmente, para se estruturar, ele precisa que os acontecimentos que chegam até ele na sua sensorialidade espontânea, os sabores da comida, a temperatura, o susto que a gente leva, o que a gente vê na paisagem, sejam cruzados com um outro que fala com esse bebê e que vai ajudando ele a representar na palavra o que o afeta no seu corpo. Quando eu li essas pesquisas do Kandel, eu fiquei impressionadíssima como isso era análogo, como isso tinha a mesma lógica de afirmações freudianas na virada do século retrasado, ou seja, ali na virada do 1800 para o 1900, Freud escreve um artigo chamado Projeto de uma Psicologia para neurologistas, e ali ele vai dizendo justamente de como um bebê, para se estruturar, ele precisa ir produzindo respostas diante dos estímulos, e que dos estímulos externos, a gente tem como fugir. Por exemplo, quando a gente ouve um ruído constante, a gente pode compensá-lo até ignorá-lo, mas dos estímulos endógenos a gente não tem como escapulir, por exemplo, da fome. E para tramitar a fome, a dor, a gente precisa de um agente externo que traga a resposta da nossa satisfação. Uma resposta que, vejam, não é só que a gente não tem como se levantar e mamar no peito da mãe porque a gente é imaturo. A gente nem sequer sabe que é isso que a gente precisa. Bom, quando eu li Kandel e disse, nossa, como isso é análogo ao que o Freud escreveu, bom, Kandel leu Freud, Kandel leu o projeto de uma psicologia para neurologistas. Então, aqui a gente já vai discutindo justamente de que estímulo nós estamos falando. Kandel faz uma pequena experiência que foi publicada ali quando ele ganhou o prêmio Nobel, que ele coloca numa sala bebês, mais ou menos de 1 ano e meio, com uma bola vermelha. O fato de ser uma bola e ser vermelha não é aleatório, tem a ver com que se dizia que a forma esférica é a primeira que interessa para os bebês e que a cor vermelha também. Agora está mais na moda o amarelo, né? O amarelo é o novo vermelho, como diriam os fashionistas no mundo da primeiríssima infância. Mas, enfim, essas modas mudam, mas o que importa é o que o Kandel nos diz na sequência, porque alguns bebês vão até a bola, outros não. Depois ele diz para os pais
oferecerem essa bola espontaneamente para os bebês, como eles costumam fazer. E aí os adultos falam com os bebês, né? Olha, bola, que legal, vamos brincar, fazendo picos prosódicos, convocando esse bebê dessa maneira em que os adultos têm de falar manhês com os menores, ou seja, quanto menos se entende o sentido da língua, mais importante a maneira como se fala para convocar, e aí a maioria vai até a bola. Pergunta, onde é que está o estímulo? Está na vermelhidão e na forma esférica, ou como os outros oferecem esse objeto para o bebê? Então, aqui a gente tem uma pequena ideia das contribuições que a psicanálise traz para a clínica dos bebês, entendendo que estímulo não é uma cor, um som oferecidos de maneira fragmentária, mas de como se cuida de um bebê, supondo nele sujeito, se endereçando a ele, como, então, se arma um cotidiano no qual a gente vai entendendo que o estímulo se cruza com o dia a dia e que o brincar ali é decisivo. Veja, né? Porque quando a gente pensa nas contribuições da psicanálise, a psicanálise começa com as histéricas, né? Escutando aquelas que tinham sofrimentos que a medicina não tinha como enquadrar. Ou seja, paralisias e anestesias que não tinham a legalidade de lesões neuroanatômicas. E o Freud, então, escuta esses pacientes. Bom, pela associação livre. Quando começa a se cuidar de crianças, a associação livre não funciona muito bem, porque a maneira como uma criança tem de circular pela linguagem não é a mesma do que um adulto. O que começa, então, a ser decisivo aí? O brincar. Ou seja, a gente sabe que, através do brincar, uma criança nos revela como ela está representando o que acontece na sua vida. Então, em psicanálise, o brincar assume o lugar que a associação livre tem para os adultos quando a gente trata de criança. Não é uma ludoterapia, mas é, através do brincar, conseguir ler como a criança representa o que lhe acontece, e através do brincar também produzir saídas para esses sintomas. Agora, como é que é com o bebê? Porque um bebê nem fala, nem brinca simbolicamente. Agora, um bebê, ele nos dá a ver como ele está respondendo ao seu outro pelo olhar, pela voz, pela postura corporal, ou seja, um bebê, pela organização ou desorganização dos seus hábitos de sono e alimentação, por exemplo. Então, um bebê nos dá a ver como ele está se situando psiquicamente na relação com o outro, mas é preciso que a gente saiba lê-lo. Para isso, a gente precisa tanto do contexto da produção, por isso que não tem como a gente tratar de um bebê sem escutar também os seus pais e entender que aquela recusa alimentar ou aquela voracidade, aquele sono em excesso ou aquela impossibilidade de relaxar quer dizer no contexto da produção, e é preciso que a gente conheça muito bem como vai acontecendo esses tempos da estruturação psíquica num cruzamento com o desenvolvimento, porque um bebê, ele vai mudando em meses, crianças a gente conta em anos, bebês a gente conta em meses. Então, como para te dizer um pouquinho da tua primeira pergunta, teve ainda a segunda, como é isso na pandemia? Bem, na pandemia isso não é nada fácil, porque, veja, quanto menor a gente mais é importante um outro de carne e osso ali, se afetando pelo que nos afeta. Porque menos o outro está inscrito em nós, ou seja, menos a linguagem está inscrita no bebê, quanto menor ele é. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é bom nos comunicarmos através da virtualidade. Isso, para um adulto estruturado, é muito mais possível do que para uma criança. Para uma criança, isso é muito mais difícil, ainda que a gente tenha conseguido, sim,
atravessar as dificuldades que a virtualidade impõe para realizar atendimentos com crianças, brincando através da virtualidade. Claro que isso exigiu uma profunda aprendizagem de todos, porque, em primeiro lugar, esses aparelhos, eles estão habitados, eles estão impregnados de uma lógica da sociedade do espetáculo, quer dizer, a gente aperta o botão e a coisa tem que começar a acontecer, e para que possa se dar lugar para o brincar de uma criança, é muito importante esse momento anterior, esse momento do vazio, esse momento do que a gente vai brincar, né? O que você está fazendo? E muitas vezes, quando a gente aperta esse botão, bom, mostra para o outro, fala para o outro, e essa é uma lógica não favorecedora do acontecimento de uma sessão. Em segundo lugar, é preciso que a gente considere como a virtualidade ela produz toda uma outra forma da circulação do olhar. O olhar circula de uma outra maneira nesses aparelhos. Por exemplo, para que você tenha a ilusão de que eu estou te olhando, eu tenho que olhar para o buraquinho da câmera. Se eu olho aqui, eu estou olhando para você. Se eu olho aqui, você tem a ilusão de que eu estou te olhando, mas eu perco a tua expressão facial. Então, o olhar circula de outra maneira. A voz circula de outra maneira, porque, por exemplo, a gente tem que fechar o microfone de um para não atrapalhar a fala do outro, mas a gente perde o riso do outro, do outro. A gente tende a fazer menos silêncios, porque os silêncios pela virtualidade preocupam muito as pessoas, acham que a imagem frisou, que a conexão se interrompeu, e o silêncio é importantíssimo na sustentação do diálogo, o corpo fica de fora, ou seja, eu brinco que a gente está aparecendo, desde que começou essa pandemia, todos vivemos na capa do disco dos secos e molhados, ou seja, só cabecinhas cortadas, e o corpo ele é muito importante para todo o contexto da enunciação. Ou, por exemplo, se eu olho para lá e digo, nossa, você vai dizer, o que ela está olhando? Né? Porque está fora do enquadre, é o que eu estou me referindo. E tudo isso, para um atendimento de uma criança, é ainda mais importante, porque na infância, a possibilidade de traduzir em palavras aquilo que me afeta é menor. E eu conto muito mais com a presença do corpo, com o ato do brincar, para dizer. Com bebês, isso é ainda mais radical. Então, quanto menor alguém na clínica com bebezinhos, o que tem acontecido durante a pandemia, através da virtualidade, é atendimentos nos quais a presença dos pais é tanto mais indispensável, para que eles, do lado de lá da câmera, deem sequência à nossa palavra, ou para que nos traduzam aquilo para o qual um bebê, uma pequena criança está olhando. Então, isso é impossível? Não, não é impossível, mas é bem mais difícil quanto menor se é. Se a gente for pensar que lá no início da psicanálise, muitas análises aconteceram de maneira epistolar, através de cartas, a gente vai entender que, bom, o principal nesse momento é não deixar alguém só sofrendo em isolamento. A gente vai com os recursos que tem. Mas não quer dizer que dê na mesma ou que seja igual. Tem aspectos positivos nesse jogo de telas? Se tem aspectos positivos nesse jogo de aprendizados para os bebês, você não consegue enxergar. É mais a mensagem mesmo. Olha, a gente está aprendendo muitas coisas. A gente conseguiu fazer brincadeiras
com os mais pequenos, jogos de esconde-esconde, de ligar e desligar a câmera, de desenhar juntos na tela. Por exemplo, o Winnicott, ele falava do jogo do traçado, do squiggle, ou seja, de como a partir de traços a gente pode ir desenhando juntos e encontrando juntos representações. Bom, é possível, né? Um tempo atrás, num curso, a gente justamente discutia com uma colega todo um tratamento feito através do desenhar junto na tela, por exemplo, ou como a gente pôde, de crianças que estavam vidradas em aplicativos de musiquinhas, de repente era a hora da sessão e não era o aplicativo, aparecia eu na tela, como é que a gente ia cantando um para o outro? Porque, vejam, a gente veio de uma lógica na qual fomos testemunhando muitas intoxicações eletrônicas nas crianças, ou seja, crianças deixadas sós com aparelhos eletrônicos. Só que veja, a gente poderia dizer, depois disso, a gente está realizando os atendimentos por esses aparelhos, com que lógica? Com outra lógica, porque a gente está através desse aparelho, mas numa lógica da conversa, numa lógica de não passividade. Não se trata de fazer um espetáculo para a criança. Sim. Se trata de produzir um endereçamento para a criança, porque, por exemplo, se uma criança está vendo um programa no tablet e ela lá diz uma palavra, movida pelo espetáculo ali que está acontecendo do desenho animado ou do aplicativo, quantos aplicativos tem que prometem que tornam as crianças mais inteligentes, mas nada desse aplicativo muda em função do que a criança diz. A criança fica num lugar passivo. Quando a gente se endereça a criança a partir daqui e olha porque ela está olhando, ou comenta o brinquedo que ela tem, ou mostra alguma coisa para ela, isso não vai sem ela. É uma outra lógica. Então, é através da virtualidade, com todos os limites que isso tem, mas em uma outra lógica. Certo. Então, é por aí que a gente tem avançado justamente para não deixar um bebê que está em sofrimento ou os seus pais sozinhos numa situação de confinamento. E isso tem acontecido nos consultórios particulares, mas tem acontecido em toda a rede pública, ou seja, inúmeros atendimentos que foram acontecendo na rede pública com celulares doados, emprestados, como uma forma de não deixar o outro em sofrimento só do lado de lá. Quais têm sido as consequências psíquicas vividas pelos pequenos diante de um contexto como esse? Então, a gente vai vendo toda uma situação. Esses dias eu estava justamente numa situação de conversa com os colegas da saúde pública, que inclusive foram, antes da nossa conversa, fizeram um levantamento eram os colegas da Regional Oeste da cidade de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é uma cidade muito diversa e que, em função da região, pode haver mudanças dessas demandas, mas foram elencados uma série de situações, ou seja, aumentos de situações de ansiedade, atrasos no desenvolvimento, situações de agressão e autoagressão, situações de intoxicações eletrônicas, ou seja, a gente vai se encontrando com todo um agravo do sofrimento numa situação de isolamento por pandemia, isolamentos que muitas vezes são feitos em casas nas quais a gente não tem inclusões digitais, onde a gente não tem condições mesmo para uma coabitação que não expõe as pessoas a uma condição de uma extrema vulnerabilidade. Então, tem tido, sim, todo um agravamento que a gente vai recolhendo. Também a gente vai se
encontrando com toda uma situação de atrasos na fala das pequenas crianças, justamente por essa condição de muitas vezes ficarem extremamente solitárias, e ou recluídas a uma espécie de código doméstico que não vai sendo posto à prova num coletivo. Então, é muito importante, Morris, essa tua questão, porque nós vamos recolher, se a gente for pensar um ano e meio de pandemia, um pouquinho mais, o que é na vida de um adulto? É bastante. Mas nós já estamos muito mais estruturados. Agora, o que é um ano e meio para quem tem 3 anos, para quem tem 4, para quem tem 5 ou 6, que está na primeira infância? É um tempo muito grande, e é um tempo no qual vão acontecendo muitas transformações de estruturação. Então, para uma criança pequena, isso significa um tempo muito maior. O que nos leva, então, a que vai acontecer num contexto pós-pandemia, porque se a gente vai entendendo que os mais pequenos, eles passaram por uma circunstância de vida não favorecedora da sua estruturação, e que essa estruturação ela não está pré-programada, ela depende de experiências de vida, o que a gente vai fazer num contexto pós-pandêmico? Nós vamos pegar essas crianças e passar por formas de rastreamento patologizantes, nós vamos aplicar neles testes para detecção o quê? De dislexia, de TDAH, de TEA, ou seja, de hiperatividade, de autismo, de bipolaridade, de transtorno opositor disruptivo. Nós vamos fazer esse tipo de cuidado com a infância, porque se a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai engrossar o caldo da psicopatologização da infância, ou a gente vai partir de um outro paradigma, que é a estruturação acontece na relação com o outro. Pela pandemia, as crianças muitas vezes ficaram privadas de convívios com outros adultos, de um outro disponível, porque o pai e mãe ocupados, trabalhando virtualmente em casa, em home office, mas com o olhar dirigido para outro lugar, sem escola. Bom, e a gente vai dizer o que a gente precisa fazer é cuidar da infância, dar condições de estruturação, em vez de patologizá-la. Essa vai ser uma pergunta crucial dos próximos tempos num contexto pós-pandêmico. Essas consequências psíquicas vividas, elas são mais acentuadas na rede pública do que no consultório particular? Bom, a gente precisaria ter um autoestudo populacional, Big Data, para fazer essa resposta, mas eu vou te dizer o seguinte. Sem dúvida, a pandemia, ela não atinge a todos da mesma forma. Assim como o coronavírus, ele organicamente pode atacar mais quem tem condições orgânicas de base mais vulneráveis. A gente também, desde o ponto de vista tanto orgânico quanto psíquico, sabe que há uma vulnerabilidade social que expõe mais a uns do que outros. Então, dá na mesma passar a pandemia numa casa onde cada um tem o seu quarto, acesso à internet, ou numa casa onde, tem poucos cômodos, muita gente, não acesso à virtualidade. Não é igual psiquicamente. Não é igual também em que idade a gente está, porque cada idade tem os seus conflitos e as suas possibilidades de elaboração. Então, como, por exemplo, uma pandemia atinge um adolescente, é diferente de como atinge uma criança e de como atinge alguém que está na
primeira infância, bebês e pequenas crianças, porque em cada um desses momentos da vida a gente tem conflitos próprios de um atravessamento e de uma transformação, e também potencialidades e recursos próprios, né? Ou seja, para um adolescente estar com os amigos, circular na cidade é importantíssimo, porque um adolescente tem que, bom, encontrar o rumo da sua vida amorosa para além da família. Então, que terrível é para um adolescente ficar recluso nesse momento. Bom, para uma criança brincar, fazer de conta, estar com pares, como é para uma criança não poder fazer isso? E para um bebê e para uma pequena criança, né, não contar com outros cuidadores ou começar a fazer esses encontros com os semelhantes ali, que são tão importantes perto dos 3 anos, sobretudo quando se está numa casa em que não tem outras crianças. Então, cada momento, como isso atinge, depende, sem dúvida, da vulnerabilidade social com que se está, que não é igual, mas também de conflitos da vida. Agora, é importante dizer o seguinte, Morris, a virtualidade, ela é um enorme recurso, mas também a gente está padecendo de uma série de sintomatologias que tem a ver com essa forma de comunicação digital, ou seja, a maneira em que o ser humano tem de se representar no discurso mudou depois da internet. E a gente ainda está estudando as consequências disso, mas sabemos que em todas as classes sociais, essa lógica de que a resposta está no Google, essa lógica de que tudo bem uma criança ficar paradinha na frente de um tablet, em vez de explorar o espaço ou demandar os outros, isso tem acontecido em todas as classes sociais. Então, a gente vai se encontrando também com algo que a gente diria, bom, mas as intoxicações eletrônicas e essa condição de solidão acontece só com grupos mais vulneráveis socioeconomicamente? Não. A gente vai se encontrando com muitos pobres meninos ricos, que ficam ali com uma babá, a babá olhando para o seu celular e a criança com o seu tablet na mão, sem que se sustente uma condição de diálogo, sem que se sustente essa condição do poder armar um cuidado permeado pelo lúdico, ou seja, está ali cozinhando, provando a comida, batucando na panela, essa ideia de que a criança está ali sentadinha, limpinha, com um tablet na mão, sem conversar com ninguém, e ali está tudo bem. E aí depois, quando o outro vai se endereçar para essa criança, se encontra com que a criança não consegue armar uma brincadeira compartilhada ou sustentar um diálogo. Então, isso tem sido algo que tem atravessado culturalmente todas as classes sociais, expondo nesse momento todas as pequenas crianças a uma condição de vulnerabilidade. Julieta, já aqui, infelizmente, encaminhando para a reta final da entrevista, talvez porque ela tenha o tempo de uma sessão mesmo, eu me lembro, ouvindo você, que algumas creches e escolas para menores abriram as portas mais do que para os maiorzinhos, né? Você concorda que seja assim? Olha, é tão complexo o que está acontecendo, porque, veja bem, desde o ponto de vista da estruturação de um bebê, sim, isso faz sentido. Ou seja, quanto menor a gente menos a linguagem está inscrita em nós, mais a gente precisa de um outro de carne e osso que se afete pelo que nos afeta, para que a gente possa representar o que se passa. Então, é isso, um bebê cai. O que ele faz? Ele olha para o outro, e quando o outro diz, ai, aí ele chora. Veja quão radical é para um bebê
a dependência da palavra de um outro que signifique o que se passa com ele. Portanto, essa presença desse outro de carne e osso, quanto menor se é, mais importante é. Então, desde o ponto de vista do cuidado dos bebês e das pequenas crianças, sim. Desde o ponto de vista da saúde pública, isso tropeça em uma enorme questão, que é a seguinte: agora, sim, estamos tendo vacinação em massa para a comunidade escolar. Fazer isso sem essa condição é uma crueldade, porque a gente não pode, em nome das crianças, expropriar o corpo daqueles que trabalham na comunidade escolar. A gente falou, quer dizer assim, nessa parte final, a gente falou muito de pandemia, né? E se fala, eu já escutei de mais de uma boca a colocação de que a gente vive uma pandemia e um pandemônio, né? Esse pandemônio, a gente acabou de falar como ele se reflete, por exemplo, com as escolas abrindo por último, alguns professores tendo sido vacinados também lá no fim da fila. Seriam essas as projeções do pandemônio sobre esse composto psíquico de um bebê? Então, como acontece o cuidado do bebê e da pequena criança, porque não é só que durante a pandemia a gente tem uma desorganização prática das nossas formas de viver. As pessoas, elas estão nesse momento muito cansadas. E esse cansaço psíquico, ele tem a ver com o quê? Não é só porque se desorganizou o cotidiano, mas porque para sustentar o presente, o ser humano precisa supor um futuro. E nesse momento, que futuro a gente supõe? Ou seja, a pandemia, ela veio produzir uma enorme interrogação acerca do nosso pacto civilizatório. Em que tipo de pacto social nós estamos apoiados para sustentar o nosso fazer? E quando eu falo aqui de pacto social, eu digo assim, de segurança mesmo social, ou seja, não à toa nesse momento se volta para a pauta e volta a se discutir renda mínima universal, por exemplo. Essa é uma questão social crucial nesse momento. Todas as questões climáticas são cruciais nesse momento. Então, as pessoas, elas estão muito cansadas, não simplesmente porque o seu cotidiano se desorganizou, mas porque a gente tem um enorme ponto de interrogação acerca de o que nos sustenta, ou seja, em que rede social nós estamos sustentados para produzir o fazer de cada um. Então, isso não pode ser obviado. Então, quando as pessoas começam a funcionar como um GPS estragado, ou seja, não sabemos para onde vamos, todos os dias temos que recalcular a rota, é porque os nossos norteadores, os nossos ideais simbólicos, nesse momento, estão em questão. E isso é algo que não tem como a gente passar por cima, em função do impacto que essa pandemia produziu. Ou seja, a gente tem um mercado globalizado, a gente não tem uma saúde globalizada, a gente não tem uma lógica preventiva de epidemias globalizadas. A gente tem países que geram os insumos para vacina morrendo por falta de vacinação. Que lógica é essa? Então, isso que parece estar muito distante dos mais pequenos, afeta os mais pequenos, porque atravessa a lógica subjetiva dos que cuidam desses pequenos, produzindo quadros justamente de desorganização psíquica, de ansiedade, de depressão, de uma pergunta de que mundo nós estamos deixando para os mais pequenos? Com que mundo esses que agora são bebês irão se encontrar? E isso sempre afeta os pais.
é das pequenas crianças. Porque o que a gente deixa como herança para a geração seguinte. Então, é algo pelo qual a gente deve mesmo se interrogar muito.